Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o missionário Cleiton Santos. É uma alegria, irmãos, estar aqui mais uma vez para trazermos aqui a palavra de Deus. Estamos aqui agora diariamente trazendo a palavra de Deus, sempre às 18 horas para te abençoar. Se você é novo aqui no nosso canal, eu quero convidar você a se inscrever. É só clicar nesse botão vermelho que está aqui embaixo. Em seguida, ativa aí as notificações para não perder nenhum vídeo. Curta, tá certo? Porque quando você curte, o YouTube manda todas as notificações para você, tá bom? Hoje aqui no nosso vídeo vamos estar falando sobre as 3 piores tipos de vida espiritual. Irmãos, é um vídeo muito importante, é uma conversa rápida, tá bom? É um assunto muito importante, é uma conversa rápida aqui no nosso quadro Vida Espiritual. Temos vários vídeos aqui no canal sobre vida espiritual. Se você quiser, pode dar uma passada na playlist, o link está aqui na descrição desse vídeo. Com certeza você vai encontrar mais vídeos aí que vai te ajudar aí na caminhada espiritual, tá bom? Vamos estar falando aqui de vida espiritual que você não pode ter. Você não pode ter esse tipo de vida espiritual, entre aspas, né? Porque nós não podemos chamar nem de vida isso aqui, tá certo? Lá no finalzinho do nosso vídeo vamos estar fazendo uma oração, como sempre, falando com o Pai. É o seu momento de orar também aí do outro lado, tá bom, irmãos? Todos os dias trazemos uma palavra e uma oração, tá certo? Aqui no nosso canal. Muito bem, vamos lá, o nosso vídeo é rápido, tá bom? É uma conversa rápida e o primeiro tipo de vida espiritual que você não deve ter é a vida espiritual religiosa. Tem crente, irmãos, que vive na presença de Deus, entre aspas também, não é? Mas vive uma vida espiritual religiosa. Quando essa pessoa, na verdade, não passa de um simples religioso que faz tudo de forma mecânica. E esse é o mal de ser um cristão religioso, porque o religioso não faz com sentimento, não faz com amor. Até a oração do crente religioso é diferente, não é? Ele não se abre na presença de Deus, ele não chora na presença de Deus. Até a oração dele, quando ele vai orar, é aquela oração zona programada, decorada, quando ele vai orando com palavras que muitas das vezes nem ele sabe o significado. Ó Senhor sublime, nesse momento eu entro na tua presença, e aquela coisa toda, e vai enfeitando. Ou seja, é apenas uma vida religiosa. E o religioso tem uma vida espiritual sem vida. Você já observou um religioso? O culto dele parece que ele está apresentando uma cena de teatro. Você ouve ele orando e dá para notar pelas palavras que aquilo não vem da alma dele. A vida dele é uma coisa engessada e Deus não quer esse tipo de vida espiritual. Nós não podemos ter esse tipo de vida espiritual. Deus, ele quer que sejamos verdadeiros, ele quer que a nossa oração seja verdadeira, ele quer que a nossa adoração seja verdadeira, ele quer que andemos na verdade todos os dias. A palavra de Deus nos fala, tem um texto maravilhoso que eu quero ler para vocês, apenas um versículo de João capítulo 4 e versículo 23, todo mundo conhece, mas eu vou ler aqui para vocês, tá bom? João capítulo 4, versículo 23, está escrito assim: mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores, então quer dizer que tem falso adorador, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Tá vendo? Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai. Como? Como que é essa adoração? Em espírito e em verdade. Coisa que um religioso não consegue fazer. Um religioso não consegue servir a Deus em espírito e em verdade, porque tudo que ele faz é como se estivesse cumprindo um ritual, é como se estivesse apresentando uma peça. Ele serve a Deus de forma engessada, é uma adoração sem vida. Ele ora cumprindo o ritual, lê a Bíblia cumprindo o ritual, se congrega cumprindo o ritual. A vida dele é um ritual sem vida. Deus não quer, meu irmão, esse tipo de vida espiritual, tá certo? Então esse é um dos piores tipos de vida espiritual que um cristão pode ter, a vida espiritual religiosa. Deus quer que venhamos servir a Ele em verdade, de uma forma sincera, de uma forma comprometida de verdade com Ele. Deus, Ele quer que sejamos verdadeiros
verdadeiros adoradores. Eu quero saber quantas pessoas aqui desse canal estão dispostas a apresentar para Deus uma verdadeira adoração sempre, de uma forma espiritual, de uma forma viva. Declara aqui embaixo: eu sou um verdadeiro adorador. Assim a gente alavanca esse vídeo, porque eu já falei aqui no canal que um vídeo que tem muitos comentários o YouTube manda para todo mundo, tá bom? Então vamos lotar aqui esses comentários aqui embaixo, assim a gente faz uma ótima declaração e também alavanca o vídeo para que mais pessoas recebam aqui esse conteúdo, tá certo? Me ajude a alavancar esse vídeo para mais pessoas aqui dentro da plataforma, tá certo? E o segundo tipo de pior vida espiritual é vida insensível. Tem pessoas que têm uma ideia completamente errada sobre crescimento espiritual. Tem cristãos que acham que crescer espiritualmente é se tornar insensível. Tem crente que diz o seguinte: olha, não precisa ficar com esse negócio de ficar chorando na igreja, esse negócio de ficar levantando as mãos, esse negócio de levantar de madrugada, colocar o rosto no pó, chorar. Não precisa tudo isso não, meu amigo. Isso é coisa de menino. Isso é coisa de novo convertido. Esse tipo de crente, quando está no culto, quando vê alguém levantando as mãos, abrindo a boca e dando glória para Deus, chorando, ele fica muitas das vezes com os braços encruzados e dizendo o seguinte: quando eu era novo convertido também eu era desse jeito, mas graças a Deus hoje eu cresci, hoje eu estou maduro. Meu irmão, isso não é ser maduro, isso é ser carnal, isso é ser insensível. E se tem uma vida espiritual que é fracassada, é esse tipo de vida, quando a pessoa é simplesmente um insensível. Não tenha esse tipo de vida espiritual, meu irmão. Seja aquele crente que, embora tendo crescido espiritualmente, que precisa crescer mesmo, seja aquele crente que continua chorando nos pés de Jesus, seja aquele crente que continua chorando na presença de Deus de madrugada, seja aquele crente que quando Deus fala você volta, seja aquele crente que tem facilidade para levantar as mãos, dar glória para Jesus, seja esse tipo de crente. Essa é a vida espiritual que precisamos ter. Esse tipo de crente que tem essa vida espiritual insensível, ele nem percebe quem está perto dele. Ele acha que servir a Deus é apenas pegar uma Bíblia, ir para um templo, se congregar, e muitas das vezes não ajuda quem está precisando do lado dele. Ele não tem preocupação de falar do evangelho para ninguém. Esse tipo de crente, meu irmão, consegue dormir sossegado, entre aspas, mesmo passando meses e meses que ele não fala de Jesus para ninguém. É uma pessoa que se afastou da presença de Deus. É aquela pessoa que não ouve mais a voz doce do Espírito Santo. É aquela pessoa que acha que crescer espiritualmente é ficar insensível, é ficar aquela pessoa carrancuda na presença de Deus, que não abre a boca para dizer nem um amém no culto. É aquela pessoa que acha que ser espiritual é ser um carrancudo na presença de Deus. Para que mais espiritual do que João? E a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 17, eu vou ler aqui para vocês esse texto, ali quando João foi arrebatado em espírito e ele viu aquela revelação, Jesus entregou aquela revelação para ele e ele escreveu tudo aquilo. Aí a Bíblia diz que ele virou para ver quem falava com ele, e era Jesus quem falava com ele. No versículo 12 está escrito, de Apocalipse capítulo 1, e virei para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Aí no versículo 17 a Bíblia diz: e eu, quando o vi, caí em seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Louvado seja o santo nome do Senhor. Para que ser mais espiritual do que João? E João, quando estava diante da glória de Deus, a Bíblia diz que ele caiu aos pés de Jesus como um morto. Meu irmão, isso é reverência. É você ter facilidade para se dobrar diante de Deus. É você reagir de forma correta diante da glória do Todo-Poderoso. Enfim, ser espiritual de verdade é ser sensível à presença de Deus e não ser simplesmente um insensível e usar aquela famosa desculpa: não é porque eu cresci espiritualmente. Coisíssima nenhuma. Essa pessoa se tornou, foi um carnal, se tornou, foi um religioso, apenas mais um frequentador de cultos que deve frequentar mesmo, deve ouvir a palavra de Deus, mas esse tipo de pessoas não tem a vida espiritual que Deus quer que elas venham ter. E o terceiro tipo de pior vida espiritual que queremos estar falando aqui nesse vídeo
é vida sem fundamento, vida espiritual sem fundamento. É aquele tipo de cristão que escolheu servir a Deus sem ter a Bíblia como seu fundamento. É aquele tipo de crente, meu irmão, que acredita num monte de coisa que a Bíblia não dá nenhum respaldo, que a Bíblia não fala sobre aquilo, mas ele acredita. É aquele tipo de crente que acredita num monte de coisa que está na cabeça dele, que a Bíblia não fala nada, mas ele acredita, porque pregador fulano contou, porque fulano revelou para ele, porque ele viu na internet e por aí vai indo. É aquele crente supersticioso, porque se ele não vive na palavra, isso vai abrir espaço para superstição, para misticismo, para sincretismo religioso. E crente que não vive na palavra, a vida dele é cheia de sincretismo religioso. Isso é um fato e com certeza você conhece algum crente por aí que não gosta de Bíblia de jeito nenhum, mas anda por aí acreditando num monte de coisa. Um dia desses, minha esposa conversando comigo e dizendo para mim: Cleiton, tu acredita que a irmã fulana, ela ainda acredita que se ela tremer o olho esquerdo é porque vai acontecer isso, se ela coçar a mão é porque ela vai pegar em dinheiro, e um monte de coisa que essa irmã acredita, que a Bíblia não fala nada e ela é toda supersticiosa. Aí minha esposa falando comigo e dizendo que essa irmã não gosta de Bíblia, não gosta da palavra de Deus, o negócio dela é revelação, o negócio dela é simplesmente andar fora da Bíblia Sagrada. Meu irmão, quem tem esse tipo de vida espiritual está vivendo um mal, porque a Bíblia precisa ser a nossa base, ela tem bagagem para ser a nossa base. Sabe por que a Bíblia tem bagagem para ser a nossa base? Porque ela é inspirada por Deus, ela é a palavra de Deus. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3,16, eu leio sempre aqui no canal, a Bíblia diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Versículo 17, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, se você não tem nenhum desses tipos de vida espiritual aqui, glorifique a Deus, graças a Deus por isso. O primeiro tipo de vida espiritual, que é um dos piores, é a vida espiritual religiosa, quando a pessoa simplesmente é um religioso dentro da igreja, e você vê que as pessoas que mais deram trabalho para Jesus, quando Jesus esteve aqui na terra, há 2000 anos atrás, foram os religiosos. É só você dar uma olhadinha nos evangelhos. O segundo tipo de vida espiritual que o cristão não pode ter, não é? Não podemos nem chamar isso aqui de vida, é a vida espiritual insensível, quando a pessoa é toda engessada na presença de Deus, não sente nada, é cego para as coisas que estão acontecendo no mundo, mora do lado de alguém que não conhece a Jesus, mas não fala de Jesus para ninguém, não se envolve com o reino de Deus, ainda acha que está certo, é porque eu cresci espiritualmente, eu não sou mais menino. E o terceiro tipo, vida sem fundamento, e esse tipo de crente que tem esse tipo de vida aqui sem fundamento bíblico, é um dos piores, porque ele crê em tudo, ele não anda pela palavra de Deus. Esse tipo de cristão que tem essa vida, ele é muito fácil de ser enganado. Na verdade, ele já está enganado, porque ele já está fora da palavra de Deus, ele anda no escuro porque a palavra de Deus é a luz, ele anda com fome porque a palavra de Deus é pão, ele anda perdido porque a palavra de Deus é o mapa que direciona o crente, que dá entendimento aos simples. Enfim, precisamos da palavra de Deus, né? Então, meu irmão, tenha a vida espiritual correta, que é aquela vida espiritual que você anda na Bíblia, que você está diante da presença de Deus continuamente, que você está sempre procurando agradar a Deus. Enfim, tenha essa vida espiritual quando você anda pela palavra, em obediência à palavra de Deus. Tenha uma vida espiritual sadia quando você tem por guia de sua vida o Espírito Santo, porque o próprio Jesus disse: quando ele vier, ele vos guiará em toda a verdade. A missão do Espírito Santo é nos levar a sermos a cada dia parecidos com Jesus de Nazaré. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Foi apenas uma palavra rápida aqui hoje no nosso canal. Eu acredito que Deus tenha te abençoado. Evite ter esse tipo de vida espiritual aqui, tá bom?
tenha a vida espiritual que Deus quer que você tenha, seja sensível à voz de Deus, tenha facilidade para se curvar diante de Deus, ande pela palavra de Deus, esteja constantemente sendo dirigido pelo Espírito Santo e procurando agradar a Deus em tudo, tá certo? É essa vida espiritual que o Senhor Deus quer que a gente tenha diariamente, tá bom? Se você acredita que esse vídeo pode abençoar mais pessoas, quero te convidar a divulgar com mais pessoas agora. Nós vamos já orar, tá certo? Mas antes, curta esse vídeo, deixa o seu like, deixa aqui a sua dúvida, deixa aqui a sua solicitação de vídeo sobre o assunto vida espiritual, que a gente volta aqui nesse quadro, trazendo mais uma fala, mais um assunto, tá bom? Para te abençoar mais uma vez, tá certo, irmãos? Vamos orar no nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Nos ajude a cada dia a andarmos na sua palavra, na sua verdade. Nos ajude a termos a vida espiritual que o Senhor quer que a gente tenha diariamente. Meu Senhor, abençoe no nome de Jesus. Abençoe, meu Deus, cada pessoa que agora foram instruídas pela tua palavra. Que aonde esse vídeo chegar em todas as épocas e lugares, vidas sejam tocadas, alimentadas, instruídas por ela. No nome de Jesus eu apresento todos esse canal agora em suas mãos. No nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus, até o vídeo de amanhã, tá certo? Às 18 horas para te abençoar mais uma vez, tá bom, irmãos? Estou deixando aqui para vocês 2 vídeos na tela, o de cima é para membros, o de baixo é para todo mundo, tá bom? E até amanhã às 18 horas, no nome de Jesus. A paz do Senhor e que Deus te abençoe.